Desmistificando a iluminação, Wanda Maria Silva. A busca pela verdade, a busca por sentido é a principal força motivadora do ser humano. Mais do que o prazer ou o poder, as pessoas procuram um significado para sua existência. Essa busca se manifesta no consumismo, no trabalho, na religião ou nos relacionamentos, na tentativa de preencher um vazio interno. O sentido da existência envolve a compreensão do próprio eu e de nossa conexão com algo maior. O autoconhecimento exige um olhar para dentro, uma investigação sobre quem realmente somos. A iluminação é amplamente discutida em textos espirituais e religiosos, sendo descrita como um estado em que a dor desaparece e a felicidade plena se instala. A resposta fundamental para essa busca é que somos consciência. Você e eu já somos essa consciência agora. O que é a consciência? Consciência não é apenas estar acordado, é aquilo que nos permite perceber o mundo e a nós mesmos, mas há uma diferença entre consciência e autoconsciência. Um animal tem consciência, mas não sabe que é um animal. Ele apenas reage ao mundo sem refletir sobre si mesmo. Já o ser humano tem autoconsciência. Ele sabe que existe, que é um eu. Quem é esse eu? Nosso eu parece ser formado por nossa mente, personalidade, memórias e crenças. O que significa que o eu, que pensamos ser, na verdade, não é fixo. Se tudo o que acreditamos sobre nós mesmos pode mudar, então o que somos de verdade? A resposta está além da mente. Antes de qualquer experiência, antes de qualquer pensamento ou emoção, existe algo que permanece constante: a consciência pura. O que é autoconsciência? A autoconsciência é a capacidade de reconhecer a própria existência e ter percepção de si como um indivíduo, diferente dos animais que apenas reagem ao ambiente de forma instintiva e condicionada. O ser humano possui essa habilidade única de se perceber como um eu. Um cão, por exemplo, pode ter consciência, mas não sabe que é um cão, nem compreende seus próprios comportamentos, pois age de forma automática, sem reflexão sobre si mesmo. Sem autoconsciência, uma pessoa funcionaria apenas por impulsos, como os animais, sem uma verdadeira noção de identidade. É essa capacidade que nos diferencia e nos permite interpretar nossas ações, sentimentos e pensamentos de maneira consciente. Em sua ausência, não haveria percepção individual e a experiência humana se resumiria a simples reações ao ambiente. O verdadeiro eu. Imagine um rádio que transmite música. O rádio não cria a música, ele apenas a capta. Da mesma forma, seu corpo e sua mente são apenas um canal para algo maior, a consciência universal. Essa consciência não pertence a você, ela é você. Não há separação entre você e o universo. Tudo que existe é formado da mesma consciência. Aquilo que você chama de eu não é apenas um indivíduo, mas parte de algo muito maior. O problema é que nos identificamos com um personagem, o nosso ego. O ego é uma construção da mente baseada em experiências e crenças. Mas assim como um ator pode interpretar diferentes papéis sem deixar de ser quem é, nós também podemos observar o nosso ego sem nos identificarmos com ele. O que é e como se forma a mente? Ela envolve processos conscientes e inconscientes que ocorrem no cérebro, permitindo ao ser humano coletar informações, analisá-las e tirar conclusões. Grande parte dessas atividades tem caráter cognitivo, possibilitando a compreensão e a interação com o mundo ao redor. Os eventos no mundo seguem uma relação de causa e efeito. A mente observa esses eventos e armazena as impressões resultantes, formando aprendizados. Essas impressões representam a forma como interpretamos cognitivamente as experiências.
influenciando a maneira como percebemos e reagimos a diferentes situações. Ao armazenar essas interpretações na memória, a mente constrói um banco de dados baseado em conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Isso significa que a mente atribui significados às experiências vividas, que podem estar mais ou menos alinhados com a realidade dos fatos. E por que isso ocorre? Porque toda interpretação mental depende do que essa mente já tem em seu banco de dados, ou seja, as aprendizagens decorrentes de outras experiências anteriormente vivenciadas. Assim, toda nova experiência é interpretada com base no que já existe de interpretações presentes ali. Mesmo antes de nascer, o bebê já possui formas instintivas de perceber a realidade, ainda que não tenha desenvolvido um sistema cognitivo completo. Se a mãe rejeita a gravidez e sente emoções negativas em relação ao bebê, isso pode impactá-lo ainda no útero, gerando insegurança e podendo influenciar seu comportamento futuro, tornando-o mais retraído ou tímido. Essas primeiras impressões são registradas no organismo e contribuem para a formação da percepção do mundo externo. Desde a vida intrauterina, todas as experiências vividas pelo corpo são armazenadas na memória, mesmo que de forma energética e inconsciente. Após o nascimento, o indivíduo passa a interpretar essas vivências de maneira mais elaborada, absorvendo influências culturais e cognitivas. Com o tempo, essas experiências moldam a mente e estabelecem padrões de comportamento que determinam como a pessoa reage ao mundo ao longo da vida. O que é a personalidade e como se forma? A personalidade é uma característica da mente que organiza os sistemas fisiológicos, psíquicos e morais de forma que, interligados, determinam a individualidade de cada ser. Ela é formada ao longo do período de crescimento, ou seja, inicia-se na infância. São as características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade do sujeito. O ego é a parte consciente, responsável por interpretar a realidade, a memória, emoções e a percepção da relação do sujeito com o meio. O caráter é composto de crenças, ideias, valores e tomada de decisões. As qualidades que constituem o caráter de uma pessoa podem ser boas ou más. A moral é a forma como a pessoa pensa que as coisas devem ser. A autoimagem é a forma como o sujeito se vê, é a forma como ele se autodescreve, é a soma de tudo que ele vê como sendo si mesmo, e ela necessita de validação social. O ego é uma construção daquilo que eu penso de mim e do modo como eu percebo o juízo que outras pessoas fazem de mim, e relaciona-se com as minhas interações sociais, funcionando como um ajuste do meu interno com o externo do mundo. É por isso que o sujeito faz uma coisa e diz outra, diz uma coisa e faz outra. Eu real e eu irreal. Quem é você? Cada nova experiência que o sujeito passa, dependendo do grau de impressão que ela deixa no mesmo, pode mudar todo o padrão de respostas e visões de mundo habituais presentes ali. O cérebro se modifica a partir das experiências que sofre no meio. Portanto, se você pensa que é seu ego, esse ego muda constantemente, porque as ações do ego dependem das experiências armazenadas na memória. Nesse sentido, isso que até então chamávamos de mim, de eu, é um construto dinâmico e em constante mutação. Durante um tempo em sua vida, você pode ter se identificado com a ideia do veganismo, deixou de comer carne, defendeu o direito dos animais, achou que estava elevando sua vibração espiritual. Num certo dia, houve um cientista falando que proteína animal é fundamental para o desenvolvimento humano, e aquela fala te convence. Então você abandona o veganismo.
Você não é mais vegano. Você não é mais aquilo que era e acreditava. Quantas ideias e crenças fortes e arraigadas você não somente absorveu, como se identificou e deixou sua existência ser pautada por elas. Onde está aquela pessoa que você foi no passado? O que é que sobra quando você abandona todas as ideias, desejos e crenças que te definiram, que te faziam ser aquela pessoa? Então sobra o eu real, e ele não pode ser limitado por aquilo que forma o ego e a mente, cognições e instintos. O ego é uma autoimagem que o sujeito tem de si. É a narrativa que se tem e que se fala a respeito de si mesmo. O ego também é construído. A personalidade seria a imagem real do sujeito, aquilo que de fato diz dele, para além das imaginações que este sujeito tem de si. A personalidade também é construída. Logo, se você não é seu ego que imagina ser, e não é a personalidade de um comportamento no mundo, e também não é sua mente, funções cognitivas e instintivas, pois tudo isso em maior ou menor grau muda de acordo com as experiências e circunstâncias externas que esse corpo vivencia no mundo. Você só pode ser a consciência disso tudo. Consciência é o seu eu real. O que é eu consciência? Consciência é como chamarei o seu eu real, você. Essa verdade já é conhecida há milênios por vários sábios e sistemas de pensamento, budismo, taoísmo e Vedanta. Você não está restrito ou limitado a seus pensamentos, crenças, traumas e desejos. Aquilo que você realmente é o centro sobre o qual todas essas coisas se formam e orbitam. Você é consciência. Consciência é aquilo que está consciente de outro objeto. Por que você é consciência? Vamos diferenciar consciência de percepção. Parecem sinônimos, mas não são. A percepção ocorre através dos estímulos externos vindos do meio ambiente que compõem o mundo à nossa volta. A sensação percebida é percepção, e o corpo de qualquer ser vivo pode ter percepção independente de uma consciência. A ameba é um ser microscópico unicelular que, ao ser tocado, sente o toque, tem a percepção e reage a essa sensação. Mesmo sem uma consciência estruturada, a ameba tem percepção. Consciência está além da percepção. Consciência está além do ponto de vista. Consciência está além da opinião. Para haver consciência deve haver dois fatores. Um que observa e outro que é observado. O observador é algo que seja tomado como o objeto observado. Esse algo deve ter consciência de si. Então, o que diferencia o ser humano de qualquer outra espécie? Ele tem consciência de si mesmo. Qualquer espécie de animais apresentam consciência e até mesmo capacidades de aprendizagem. Autoconsciência no homem é o reconhecimento dessa consciência. Reconhecimento de quê? Reconhecimento de um eu, ciente de mim. Ciente disso, onde essa consciência aparece, ciente de que isso que chamo de consciência não está separado de mim. Você é o palco onde todas essas impressões se formam e se manifestam. O eu tal como nos conhecemos, minha personalidade, meu ego, meu nome, se forma somente mais tarde, visto que ele é uma construção. Sem consciência não é possível haver um eu. Então eu e a consciência somos inseparáveis. O que sou eu? Tudo que eu sei de mim se refere às minhas memórias. Esse corpo nasceu e lhe deram um nome. Nasceu numa determinada família, num determinado país e num determinado momento histórico. O que é esse eu que nasce como uma página em branco, sobre a qual pode-se escrever e desenhar uma personalidade, um ego? Existe alguma diferença? Diferença entre esse eu original, puro, e a própria consciência presente nele? Antes de eu vir a ser o que hoje sou, o que eu era, como eu era pura consciência. O seu eu é consciência, e essa consciência aparece como uma subjetividade,
porque tem memória de todos os processos pelos quais esse corpo passou. O que quer dizer pura consciência? A consciência que você era antes de passar a se ver como um ego, uma consciência não condicionada por impressões adquiridas do mundo. O que é amor ágape? É a consciência ou aquilo que você é agora, o eu real, sem distinção de nome, forma, condicionamento adquirido por aprendizado. Não é amor de amar em sentimentos, não é amor de mãe como os humanos aprendem. Amor ágape é o sentido de ser a existência, consciência acontecendo. Eu real, consciência não ama, a crença num Criador. Deus é um conceito de ser supremo presente em diversas religiões monoteístas ou politeístas, normalmente definido como o Espírito infinito e eterno, Criador e preservador do universo, definido em atributos da onisciência, todo conhecimento, a onipotência, poder ilimitado, a onipresença, presente em todos os lugares. Nietzsche, filósofo alemão, disse: "O homem moderno matou Deus, mas não conseguiu livrar-se do seu cadáver." O que causou a morte de Deus? Com o iluminismo no século XVIII, que consolidou a ideia de que razão e evidência, e não escritura ou tradição, deveriam ser a base de nossas crenças. Contudo, a ideia do Deus criador e controlador tenha morrido, e com ela, os sentidos da vida atribuídos a essa ideia. O homem moderno ainda busca sentidos para sua existência. O vazio, nascimento, sofrimento e morte. A iluminação. Para alguns seria a comunicação direta com a divindade, ou um estado alterado da consciência, onde tudo é percebido como uma unidade. Esse estado em que a mente percebe o vazio, encontra o silêncio para lá dos pensamentos. Um estado transcendente, de silêncio, paz e reconciliação universal. No cristianismo, para alcançar a iluminação, é necessário que o indivíduo creia em Cristo, em sua divindade. Então ele recebe a purificação espiritual de todos os pecados, se transformando num novo homem interior, com natureza divina, sendo então livre das cobiças da vida terrena e dos pecados da carne. Se torna uma espécie de santo, porém com seus dogmas e conceitos em proibições, tem caído em desuso. No budismo significa despertar da verdadeira natureza do universo e de si. Após alcançado, a pessoa se liberta do círculo do samsara, nascimento, sofrimento, morte e renascimento. No Zen budismo, Satori é o estado de iluminação espiritual profundo e duradouro. No hinduísmo e jainismo, há de atingir um estado de perfeição, liberto de paixões e de inquietudes, o verdadeiro conhecimento. No hinduísmo existe uma vertente chamada Vedanta, o Veda. É o estudo a partir dos textos sagrados, escritos originalmente em sânscrito, e seria o conhecimento absoluto, removendo a falta de entendimento da verdade. É a busca pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Vedanta é uma combinação de duas palavras, Veda, que significa conhecimento, e Anta, a parte final, ou a essência dos Vedas, a mais antiga escritura sagrada da Índia. O Vedanta é o conhecimento de Deus, consciência, e da natureza divina que habita cada indivíduo. Vedanta não entende Deus tal como os outros segmentos religiosos entendem. Para o Vedanta, em todo o universo, existe somente um ser que está em tudo e todos, e este ser é Deus. E se existe somente Deus, Deus é você. Deus não é mal, bom e ou justiça. Isso é somente uma interpretação mental da dualidade. Deus é consciência, consciência suprema, eterna e infinita. A unidade da consciência é o que rege a vida. Tudo que vemos e experimentamos é apenas uma manifestação dessa unidade consciencial. O ser que está dentro de mim, consciência, é o mesmo ser, consciência que está dentro de você. Não importa se o você em questão é um santo, um assassino, um gato, um micróbio,
uma mosca, uma árvore, uma lagartixa ou um motorista irritante com quem cruzamos no trânsito. É a essência do universo, a essência de todas as almas. Você é uno com o universo porque todo o universo é feito de consciência e você é consciência. Almas são memórias, vasanas, mentalidade e vice-versa. Você é consciência impessoal. Eu sou consciência. Isso é um fato. Portanto, eu sou impessoal, sem identidade, sem pessoalidade. Isto é o eu real. Ao mesmo tempo tenho uma identidade. Eu sou consciência e opera com cognição e criou uma identidade para este corpo. É através dessa identidade e deste corpo que eu, consciência, estou me manifestando no mundo. E também estou nos outros corpos, me manifestando como outras identidades. Consciência é como um campo, uma bolha, tudo que nela está se manifesta, manifestando em seu espaço, e nada existe fora desse campo, dessa bolha. O universo só existe por causa da consciência. Sem observador, nada haveria para ser observado, sentido, percebido. O mundo seria apenas um amontoado de átomos. É a consciência que recria o mundo quântico num mundo material. A forma como a mente apreende a realidade é a forma como essa mente foi previamente desenhada, programada para captar esse mundo de partículas, como um mundo de matéria. Sem consciência não tem mente, sem mente não tem observador, e sem observador não tem realidade. Realidade objetiva. Se elas jogam uma pedra para cima, não poderão negar também que o objeto vai voar pelos ares e depois cairá no chão. Ambas verão o resultado do fato. Realidade subjetiva. Cristãos acreditam, sentem e veem a figura do diabo. Budistas não. É a leitura produzindo fenômenos visuais e até sensórios. Você, consciência, é apenas o observador passivo, onde o personagem e sua vida juntamente com o mundo aparecem sem distinções. Como consciência somos todos iguais, mas expressamos diferentes melodias através de nossos diferentes egos. O ego também é um observador que observa a vida através de seus próprios condicionamentos. Então, se a consciência é única, é a mesma e igual em todo mundo, porque eu não experimento, vejo e sinto o que todos estão experienciando neste momento. A consciência não está em você, como o personagem egóico ou no corpo. Antes, você como ego é que está na consciência. Tudo que surge, surge nela. A consciência é a luz que ilumina e dá vida à existência. Sem consciência, você como personagem, como essa identidade secundária que tem um nome e uma história, não existe. Onde está você no sono profundo? Onde está você quando seu corpo adormece? O mundo é feito de consciência e só existe por causa da consciência. E ela é impessoal, é como a terra, todas as plantas surgem dela, todas dependem dela, e sem ela nenhuma planta existiria. O seu ego, isso que você conhece como sendo você, essa identidade é feita de consciência. Depende da consciência para existir, mas não é a consciência. Você é consciência. Seu ego é somente uma expressão desse corpo aparecendo na consciência que somos. Iluminação é entender que você é consciência. Iluminação nada mais é que ver a verdade sobre si mesmo e o mundo. Iluminação é finalmente enxergar o eu que sempre fui e nunca mudou. O que foi mudando em mim foram apenas as ideias, as crenças, os desejos e este corpo, mas eu sempre permaneci como eu mesma, presença, consciência consciente de si mesma. Na iluminação ocorre esse descobrimento de si, desse eu que sempre esteve aí, mas que cognitivamente o identificávamos aos desejos e pensamentos da mente. É um reconhecer-se como aquilo que realmente somos, porque sempre nos conhecemos. O se refere a um suposto esquecimento de nós mesmos, à medida que a mente foi condicionada.
Enquanto existir a crença limitante com filtro espiritual e ou religiosa de que sou um pecador e tenho um Salvador por mim, ainda estou na ilusão, e dessa maneira não tem como haver o reconhecer, voltando a si mesmo, sendo a consciência, se observando a si mesmo. No processo de iluminação, é a mudança de nossa percepção sobre nós mesmos e sobre a vida. É voltar para si mesmo. Aí está a resposta da iluminação. Não existe um Salvador por ti, ou que tenha pago o seu pecado, ou ainda que morreu e ressuscitou por ti. A resposta está comigo mesmo, o encontro de si mesmo. A iluminação é um despertar que nos leva a um profundo retorno à nossa essência, à simplicidade do que somos, que é anterior e além de ser e não ser. O que é que desperta em nós? É a consciência universal refletida no corpo que desperta para si mesma. O que somos desperta do buscador que buscava a iluminação. O que somos desperta da busca que estava nesse buscador. A consciência revela-se a si mesma. É sem forma, não tem qualidade e não tem atributos para distinguir. A consciência refletida na mente ilumina os objetos que aparecem em seu campo. Consciência e mente não estão separadas, é tudo junto. Agora aí, enquanto está ouvindo e ou lendo, você já é a própria iluminação. A iluminação é a completude do reconhecer, constatar, ciente da consciência neutra pura, que é aí agora hoje, e simultaneamente experimentando o desenvolver corpo, mente e ego em suas reações. Então, quando essa ignorância sobre si mesmo antes do reconhecer é removida, você sabe o que é, mas continua vivendo como um ser humano. Agora, sabendo disso, observa como o observador, a falsa iluminação. A iluminação não é desejar alcançar algo. Não se busca a iluminação. A iluminação não elimina os desejos, simplesmente porque os desejos não são da consciência, mas sim da estrutura corpo-mente-ego. Consciência, eu real, não é pai, não é mãe, não é filho como é ensinada por alguns caminhos espirituais. Usa-se os termos para simbolizar as referências. A iluminação não é guiada por santos ou guiada por entidades invisíveis. A iluminação não é um estado santo ou zen. Não é um milagre para acontecer. A iluminação não é ser ou seguir guru e mentor, ou venerar algum ser invisível. Não é frequentar cultos, missas ou reuniões que se tem iluminação. Não se chega à iluminação nascendo de novo, e ou por meio de batismo, por cima ou embaixo das águas. Isso são crenças enraizadas. A iluminação não se chega fazendo caridade, ou ajudando o próximo, ou sendo bom, ou sendo mal. Iluminar não é se tornar um ser onipotente, onisciente e onipresente. É se tornar um ser humano melhor, mais coerente e equilibrado, amadurecido e dármico. A verdadeira iluminação, o que muitos não compreendem, é que o despertar do ser é o reconhecimento pela mente que o sujeito que ela construiu ali, o ego manifesto, não é o fator real da realidade, e isso produz uma desconstrução e transformação naquele velho padrão mental de ver mundo e agir sobre ele. O mundo é o mesmo, mas passa a ser visto sobre uma nova ótica. Para que serve a iluminação? Serve para tirar você da determinação existencial condicionada do mundo. Desmistificando a iluminação. O objetivo da iluminação não é transformar você em um ser de luz. Eu sei que você deve ter ouvido muito isso durante a sua jornada espiritual e deve ter criado uma forte imaginação a respeito da iluminação. O processo é muito mais simples. Sua vida vai continuar, você vai continuar, mas uma mudança radical se impregnará no seu ser. Você passará a ver a vida de uma outra perspectiva, e essa mudança de visão vai mudar a forma como você sente o ambiente ao seu redor. Existe um provérbio oriental que diz:
Antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. Isso significa que a vida prática vai continuar a mesma, mas a experiência interna que se tem desta vida prática muda completamente. Você se torna mais tranquilo e fluido, suas reatividades emocionais diminuem, assim como os seus medos. Você não se sentirá atraído ou tão apegado a objetos de satisfação mundanos, como a grande maioria das pessoas. Você passa a ter um viver mais livre e mais autossuficiente, sem dependência de nada externo para lhe trazer felicidade. Você é consciência sem forma se manifestando numa realidade com formas. Você é o sutil manifesto no material, e nessa manifestação, você não deixa de ser consciência, mas aparece também como corpo, mente e ego. Por simbologia, é dito que somos seres espirituais ou energias, apenas uma simbologia da referência. Em si mesmo, você é apenas consciência, mas no mundo manifesto, você é uma trindade, consciência, corpo, mente. E enquanto a vida transitória desse corpo-mente acontecer, é essa realidade que você vai experienciar. Qual o sentido do existir? O ser se projeta para poder existir além dele mesmo, e para isso precisa criar uma realidade dual, pois é somente na dualidade que podem existir contrastes. O ser sendo um, cria o dois, que é a dualidade. A junção do ser com a dualidade cria o três, que é a pessoa, o experienciador da realidade, ou seja, nós, os humanos. Assim, a realidade é composta por consciência, existência, sensações, e o experimentador consciente da existência, nós. Não estamos aqui para evoluir até superar os ciclos de renascimentos e nos transformarmos em pura luz. Nós já somos a pura luz se experimentando como existência. Logo, não existe um objetivo a ser alcançado. O propósito da vida é a própria vida. Não há um lugar para se chegar. Nós já estamos onde devemos estar. A consciência quis projetar-se num mundo de experiências para vivê-las, e é exatamente isso que está acontecendo. Não há nenhum propósito especial na iluminação, a não ser a criação de uma mente pacífica e harmônica, e isso será apenas mais uma experiência para a consciência que somos. Em muitas segmentações de crenças espirituais, ensinam que alguns são escolhidos, ou, mediante a se converter, se tornam escolhidos. Tudo isso é falso e meramente ilusão. O sonhador é feito do mesmo material do sonho. É tão ilusório quanto ele. Isso não significa que um iluminado não deseja, significa apenas que os desejos de uma pessoa que despertou não são postos em primeiro lugar na sua existência. O que se visa é apenas o bem-estar e a paz de espírito. Isso não significa um controle total sobre os eventos do próprio corpo e da mente. E com isso não se existe escolha, não se existe decisões, não se existe optar, apenas aparentemente. Assim, a experiência de iluminação não é uma finalidade em si mesma da existência humana. É apenas uma das experiências possíveis que a própria consciência, ao se projetar nesta realidade, pode vivenciar. Ela vivencia na iluminação a experiência de reconhecer-se a si mesma na forma humana, a experiência de ver-se a si mesma como uma entidade projetada. Não chame ninguém de mestre. Uma das grandes confusões no mundo espiritual é as pessoas acreditarem que iluminação é sinônimo de santidade. É comum no meio espiritual as pessoas imaginarem que aquele que se ilumina fica num estado sobre-humano, onde nenhum sentimento ou experiência negativa é experimentado, exceto o sentimento de felicidade plena e bem-aventurança. É verdade que pessoas autorrealizadas podem se comportar como santos, mas não são santos, ou seja, totalmente puros. O ser em nós é totalmente puro, mas a mente não.
Você já é puro. Você e eu somos um ser humano, ou seja, um ser tendo uma experiência humana. Iluminei, e agora? A iluminação realmente existe. O resultado é uma compreensão singularmente honesta e íntima da jornada espiritual que começa na busca e termina na compreensão, ou seja, na iluminação, até que o despertar do reconhecimento do ser que somos aconteça. Trabalhamos arduamente autoconhecimento, olhamos para nossas dores, lutamos contra comportamentos negativos. O caminho da verdade sobre nosso ser é muito diferente do caminho de autoaperfeiçoamento das teorias psicológicas. Ele aponta para a essência impessoal que é você, enquanto o autoaperfeiçoamento tenta melhorar a pessoa. O processo de iluminação não vai resolver todos os problemas da pessoa. O que é resolvido é a nossa identificação com a ideia de que éramos o ego. O que muda é que, tendo o conhecimento do que realmente se é, gerenciamos melhor nossa própria vida. A pessoa entende que o mundo é regido por uma ordem. Na tradição chamamos essa ordem de Dharma. O Dharma é uma palavra em sânscrito que significa aquilo que mantém elevado, significando a personificação da lei e da justiça. Jesus definiu bem o Dharma no mandamento: não faça aos outros aquilo que não querem que te façam. Mas lembre-se, não é um texto dito por Jesus, Buda, Krishna ou qualquer outro ícone da história. É uma simbologia da prática no nosso dia a dia. Sabe a famosa passagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Essa passagem refere-se a você e a mim mesmo, e não através de um salvador pela humanidade que algumas crenças religiosas e espirituais criaram para aprisionar você, para se descobrir a própria essência pura luz que já é agora. A consciência é apenas essa energia neutra que percebe o que aparece em seu campo. Você é essa consciência se manifestando como uma pessoa, e é justamente na pessoa que a iluminação provoca mudanças. Entretanto, nosso eu real, consciência, e nosso eu secundário, ego, se confundem, nos dando a ilusão de que somos a história que vivemos. A iluminação é a desconstrução da crença de que somos a nossa mente. É o estágio final da busca pela verdade. Quem a busca tem por motivação uma insatisfação com a vida, uma inconformidade com a infelicidade e uma esperança de que a vida não seja só isso que nos disseram que ela era. E é um fato. Para ter a leitura completa e aprofundar o seu conhecimento como nunca visto antes, adquira o livro ou o e-book Desmistificando a Iluminação, da autora Wanda Maria Silva, em nossa descrição e nos canais disponíveis.